Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a sua carreira, o seu futuro, o desenvolvimento humano e profissional. E para tratar desse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio do Mundo Corporativo Roberto Chiniachik, médico, psiquiatra, empresário, palestrante, escritor. Um dos livros, esse aqui que eu tenho em mãos. Pare de dar murro em ponta de faca e seja você maior. Livro esse da editora Gente, Roberto Chiniachik. Desde já, muito obrigado pela sua gentileza É de sempre um estar prazer conosco estar aqui com no Mundo você aqui. Corporativo. Bom dia. Bom dia. Muito bom mesmo. Chiniachik, quem é que fica dando murro em ponta de faca? Bom, hoje em dia muita gente está dando murro em ponta de faca, até por conta daquilo que a gente estava conversando antes. As pessoas estão com fórmulas antigas para situações novas. E infelizmente a gente vê isso não só no empresário, não só no profissional, mas infelizmente a gente vê até nas escolas de administração. As escolas de administração não percebem que ah, hoje existe Airbnb, existe Uber. A Embraer, eu tenho vivido muito no Vale do Silício, então a Embraer tem uma parceria com o Uber em Palo Alto para construir o carro voador. Então já tem gente para fazer um carro que os sonhos dos Jetsons. Não sei se você é do tempo dos Jetsons, mas os Jetsons Somos todos. tem um carro que voa. Então, E a hoje, Embraer está trabalhando com esse Embraer, projeto. a Embraer tá... Recentemente, inclusive, apresentou aí protótipos e tratou desse assunto. Então, vê, no mundo que está vendo carro voador, que não vai ficar preso no trânsito, mas o outro lado, né? A gente vê os carros autônomos. Então, o carro autônomo muda o perfil de um monte de negócios. Porque, por incrível que pareça, nesses dias teve um atropelamento com morte de um carro do Google. Exato. Agora, eu estava lá. O que aconteceu? A moça entrou na frente. Se fosse um carro com motorista, também atropelaria, porque ela entrou de bicicleta cruzando a frente do carro. Ou seja, o carro autônomo ele é muito mais, mas ele é muito mais seguro. Então, com isso, seguradora vai mudar. Com essa bagunça que a gente vive no trânsito de São Paulo, a gente vai ter muito mais. Porque o que é caro no transporte? Quando um táxi é o motorista e é o combustível. Então, a gente está saindo do combustível do petróleo, indo para o combustível solar e sem motorista. Então, vai ser infinitamente mais barato a gente ter um Uber, entre aspas, No para isso. entanto, muitos de nós ainda estamos insistindo na mesma velha fórmula. E aí fica dando murro em ponta de faca. Isso é importante. No livro eu falo muito de carreira. Então, por exemplo, o marketing que sempre se faz, o marketing de conquistar esse cliente com uma mensagem que parte da empresa, do empresário. Hoje em dia, nós estamos no Facebook. Por quê? Porque no Facebook, se um amigo, né, se o Milton fala, Roberto, escuta esse programa, isso é muito mais poderoso do que chegar a um comercial. Então, esse mundo da comunicação, das mídias digitais, ele muda. Então, hoje, por exemplo, Roberto, é importante a marca, o brand, é muito importante, mas você não pode confiar no brand. Então, a gente vê, por exemplo, Volkswagen, a gente vê Nokia, a gente vê Motorola. Ou seja, quem eram os carros coreanos? Por quê? Porque eles estão preocupados de resolver problemas. Então, esses dias eu fui fazer uma palestra em Santa Cruz e foi patrocinada por um grupo de revendedoras, né? Então, eles tinham vários. Ele falou assim, a japonesa está vendendo muito mais, Roberto. Eu falei, por quê? Putz, porque eles não usam manutenção. A fábrica,
A oficina para carro japonês é minúscula. Eu falei, como é que estão os coreanos? Hyundai? Uhum. Ele falou assim, está indo pela mesma linha. Uhum. Aí ele falou assim, ó, essa marca europeia, você tem o desconto, a gente tem prejuízo de 2%, porque a gente ganha muito na manutenção. Uhum. A gente tem que ter lucro na coreana, a gente tem que Uhum. ter lucro na Uhum. japonesa, porque a gente não ganha dinheiro na manutenção. Ou seja, a gente não tem tempo para carro dando problema. A gente não tem tempo para... Antigamente o pai da gente pegava o carro, levava no mecânico, ficava lá de braços cruzados, esperando 2 horas. Imagina, imagina o Milton Uhum. tendo que levar carro para a oficina. Então, a maneira de pensar negócio é uma maneira nova. É isso que a gente trata no livro, Pare de dar murro em ponta de faca. Quem é que nos alerta de que o nosso esforço está sendo insistentemente na questão errada e que está na hora de mudar? A primeira coisa que eu tenho falado para as pessoas, algumas, vou um resumo aqui do livro. A primeira coisa é sair para o mundo e conversar com gente que você normalmente não conversa. Vai conversar com estranho? Conversar com estranho. Por Pô, quê? mas a gente é pequeno e aprende, olha, não converse com Não estranhos. converso com estranhos, porque são esses estranhos. Então, eu fui para o Vale do Silício. Cheguei no Vale do Silício e comecei a ver um monte de empresa, um monte de negócio, um monte de garoto que pensa diferente. Então, esse é um ponto-chave. A minha sugestão sempre é para sair da frente do computador. A pessoa que fica muito tempo na frente do computador, ela estuda o que ela acha importante. Ela não estuda o que está acontecendo. Então, quando você não conhece as novidades, a transformação, fica fácil ficar velho. Então, é muito importante ir. Então, por exemplo, hoje eu tenho um grupo de mentoria que nós vamos trabalhar amanhã. E tem um pessoal meio da velha guarda. Eu falei, ó, vai para o campus do Google e passa a tarde lá. Aí eles, o que é isso? O campus do Google tem que pagar, não tem que pagar? Você não tem que pagar, fica lá uma tarde, vê esses ambientes. Porque o grande desafio da gente é mudar a cabeça. Então, por exemplo, o Airbnb só é possível porque a gente desobedeceu os pais da gente. Né? A mãe da gente falava, não aceite estranhos na sua casa, não abra a porta para estranho. E aí a pessoa começou a abrir a porta para estranho. Não abra... não dê carona para quem você não conhece. As pessoas estão fazendo dinheiro com Uber, 99 táxi, tudo isso. Por quê? Porque elas estão mudando o jeito de pensar. Tem um grupo de garotos em São Francisco que eles pegam o carro. Então, você entra lá na plataforma e você fala assim, eu estou pegando um voo às 3 da tarde. Então, você entrega para alguém dessa empresa e esse alguém dessa empresa entrega para alguém que está chegando no aeroporto de São Francisco às 3 da tarde. E você está compartilhando esse carro. Porque isso é possível? Porque a gente mudou. Antigamente a gente tinha ciúmes e mesmo nós brasileiros que somos apaixonados, eu não sou, mas então a gente quer alguém que cuide do carro da gente. A gente não quer parar no estacionamento, vir andando. Então a cabeça das pessoas estão mudando. A outra coisa que é importante é ter um mentor. Se você é bem jovem, está lá nos 20, 30, 35 anos, tem um mentor de 60 anos. Ele não vai te ensinar nada de tecnologia, mas ele vai falar algumas coisas sobre a vida que são importantes. Então, Quem pode ser esse mentor na minha vida, na sua vida? pode ser um amigo do seu pai, pode ser um tio seu, pode ser um ex-chefe. São pessoas que já foram para muitas guerras, né? Então, a gente tem um seminário de alta performance chamado Now. E aí me pediram para contar meu currículo lá, as experiências que eu tive. Então, médico, cirurgião, psiquiatra, terapeuta, índia, não sei o quê. Né? E no final eu escrevi lá, 5 filhos. Eu tenho 5 filhos, inclusive o meu mais velho tem paralisia cerebral, né? Aí eu brinquei com a plateia, falei, olha, gente, eu já fui para a Guerra do Vietnã, eu já fui para a Guerra da Coreia, pode fazer perguntas sobre encrenca, porque você tem 2, né? Criar filho faz a gente pensar, amadurecer, né? Filho não deixa a gente envelhecer em paz. Então, sabe, convida um tio, convida um ex-chefe. Essas pessoas, elas têm prazer de ensinar. Agora, se você tem mais de 50, arruma um mentor, um garoto de 25 anos. O filho de um Muda amigo. esse quadro, então. Vai buscar sempre em outra geração, porque isso.
é essa troca de informação que vai me ajudar a desenvolver? Exatamente. O que é a grande barreira assim, para a nossa transformação? Porque quando você propõe aqui essa ideia, presta atenção lá, se você não está insistindo nos mesmos erros, nas velhas fórmulas, etc. e tal. Aí, bom, tá bom, eu estou percebendo que eu não estou conseguindo avançar. O que é a principal barreira para eu andar? Porque muitas vezes a gente até entende, "Pô, não está dando certo, mas você não muda." Exatamente. Para quem está escutando esse nosso papo aqui de hoje cedo, troca com a sua esposa o lado da cama. Você vai ver a zona que é. Só isso. Chega e fala assim, meu amor, vamos trocar. Primeiro que ela não escutou o programa, ela não vai entender muito. Não, Mas está escutando também o programa, é ela que vai propor isso. então você, mulher, né? Então fala pro seu companheiro, vamos mudar É. de lado. Gente, mudar o lado da cama é um caos. Se o bairro da gente está consertando lá uma rua, a gente tem que mudar de caminho. A gente tende a fazer o mesmo caminho sempre. Tem duas maneiras de mudar, né? Por dor ou por amor. Infelizmente, a maior parte das pessoas estão mudando porque ficam desempregadas muito tempo. Aí ela vai para uma nova atitude. Agora, o legal é por amor mesmo, é procurar estar conversando com pessoas de outra geração. O jovem, ele não entende uma coisa, que precisa de tempo. Então, o jovem ele quer sucesso rápido. Então, ele quer em 6 meses. E aí ele vai entender que frequentemente as coisas dão erradas antes de dar certo. Então ele vai, tenta fazer um negócio, gasta um monte de dinheiro, gasta tempo, aí ele lança, aí dá errado, aí ele desiste. Aí vem um concorrente e pega toda aquela experiência Uhum. dele e ele fala, pô, mas eu larguei, né? E então se você tem um sujeito mais velho, esse sujeito mais velho vai falar assim, calma, espera mais um pouquinho, experimenta mais um pouquinho. Hã, o sujeito mais velho que está numa fórmula velha, né, então hoje mesmo estou aqui com o Geraldo, eu estava sofrendo ali no Uber, porque no Uber não, no Waze, porque o Waze me Uhum. levava para o outro lado, né. Ele falou assim: "Calma, Roberto, ele fez isso aqui por um segundo e E resolveu. reprogramou e resolveu. Em vez dele Uhum. pôr o endereço, ele colocou CBN, né". Então aí Aham. você está do lado de um jovem, o jovem começa a te mostrar tecnologias que você fala: "Pô, né". As empresas têm que criar ambientes para isso? Vê, Gerar um clima que permita isso? hoje, eu levei um grupo para o Google, então por exemplo, o Google, ele compra empresas e ele monta empresas longe do Google, para que essas empresas e essa turma seja referência para quem está dando certo. Uhum. Eu sou investidor de uma empresa nos Estados Unidos chamada Q. O que que faz a Q? Então, hoje a gente vai ao médico, eu sou médico, a gente vai ao médico, o médico pede exame, você vai no laboratório, depois você volta. A Isso. pneumonia, que era simples, virou dupla. O que é o Q? O Q é um aparelhinho menor, metade de um celular, e que você tem uma série de. Por exemplo, se a pessoa está com catarro, ela pega um bastão, um cotonetezinho, põe lá. Se ela está com fraqueza, tem Uhum. uma orientação. Aí, 15 minutos depois, sai o resultado, já sai. E aí, o que eu te dá uma lista de médicos. Você pode marcar uma consulta ao vivo, ou você pode marcar uma consulta de 15 minutos por Skype. Nos Estados Unidos, custa US$ 50, é baratíssimo. Ou você pode preencher um formulário, mandar e na hora, escolher o médico, você vai mandar e Uhum. ele já manda a receita para o Walgreens e Uhum. você passa no Walgreens e já pega a receita. Você já foi para a farmácia e você Você já pega, pega lá. ou seja, você não vai para o laboratório, que vai demorar uma semana. Então, são negócios, são empresas que pensam diferente, agem diferente, propõem soluções diferentes. Roberto Chiniachik, deixa eu aproveitar a participação aqui do nosso público, a partir Bora! de várias das informações que você nos passou até agora, e você tratou aí da questão de, por exemplo, saia da frente do computador, às vezes vá Aham. conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas. Aí, assim, Lenir escreve para cá, Lenir de Lima diz assim, resgatar as relações humanas. Eis aí uma boa dica. E na sequência, a Ivete diz assim, então a pergunta é, gente ainda é o segredo? Gente, ainda é o segredo. Vê, cada vez mais tem robô para tudo. Por exemplo, na China, nos Estados Unidos, existe uma ética forte, na China, não. Então, eles já quebraram o código genético de ser humano.
O que que é isso? Então, por exemplo, a gente tem o Chester, quebraram o código genético lá do frango do Peru, não Uhum. sei o quê, então as pessoas querem um frango com peito, então eles fazem. Então, na China, eles já estão fazendo. Eles quebraram o código genético. Então, já tem crianças criadas com altura para jogar vôlei, jogar basquete. Vai ser um caos isso, porque Uhum. imagina um jogo de basquete que está um time normal de 2 metros e um outro time com jogadores de 2,5 metros. A China já está fazendo isso. Ou seja, ele já está mudando o código genético do ser humano para produzir. Agora, a China está produzindo robôs e está produzindo robôs em massa, soldados para a guerra, ou seja, não vai ser mais ser humano contra ser humano, vai ser ser humano contra robô, que nem a gente vê nos vídeos. Agora, a gente, e as escolas formam robôs. Se a gente observar, escola do planeta Terra, o aluno tem que levantar a mão, perguntar, aí a professora vai lá falar uma coisa super velha, ultrapassada. Se a educação continua formando seres humanos como robôs para dar respostas Uhum. prontas, vai ser uma geração de desempregados, porque se for para agir como robô, o robô foi feito para agir que nem robô. Só vai ter emprego, lugar, valorização quem entender da alma humana, quem entender a cabeça, como o ser humano pensa. Está aí talvez uma das características, então, que responderia aqui a pergunta do Jorge, enviada pelo e-mail. O Jorge quer saber aqui o seguinte: nesses novos cenários, precisamos formar novos líderes. Quais as características desses novos líderes? A primeira coisa fundamental é entender a alma das pessoas. É entender a alma das pessoas. Com toda certeza, vamos continuar precisando de pastores, de psicólogos, nós vamos orientadores vocacionais, porque aonde que vai travar? Aonde que vai travar vai ser na mente das pessoas. Então, se não tiver uma terceira guerra mundial que acabe com a raça humana, e o pessoal fala que vai ter que levar um pessoal para Marte, porque eles vão. Né, esse é um debate que se tem, mas a gente tem certeza, né, assim, se você me perguntar: "Roberto, você está estudando que nem um maluco, qual é o futuro do emprego, qual é o futuro do trabalho?". Hã, Nós vamos continuar precisando de pessoas que vão ensinar a gente a se relacionar. Vamos lá, terapeuta de pais e famílias, terapeuta de casais, terapeutas individuais, pessoas que entendam a cabeça, ou seja, como que Pô, esse por ser isso que humano você escolheu lá no início a psiquiatria? sempre, É. sempre. Você sabia que isso ia ser a profissão do futuro. Você sabe que é uma coisa interessante, né, eu era criança e meus pais se amavam muito, mas eles brigavam. Meu pai minha mãe era uma encrenqueira, né. Eu via eles 2 se amando e eu falava: "Meu Deus, por que que 2 pessoas que se amam sofrem tanto, né?". Esse foi o começo para mim da percepção da formação do psiquiatra, porque até hoje eu vejo um casal brigando, eu vejo uma pessoa numa crise depressiva, isso me dói tanto quanto se essa pessoa tivesse um tumor de cérebro, e eu procuro solução para essas Mas pessoas. você descobriu por que que as pessoas, apesar de se amarem, brigam tanto? Com toda certeza, porque as pessoas não aprenderam a se amar de uma maneira produtiva, né. Os modelos que a gente tem de amor, que vem dos pais da gente, o que se ensina na escola, não favorece o amor, não favorece o diálogo, não favorece o cérebro humano. Eu estudo muito cérebro. O cérebro humano ele é um cérebro de sobrevivência. Então, o cérebro ainda é o cérebro de sobrevivência. Então, a maior parte das pessoas age como um bicho que, quando encontra outro bicho, ele pensa: é maior que eu fujo, é menor, eu vou Uhum. matar. E a gente precisa ir para um novo lugar onde a gente entenda que o companheiro, a companheira da gente, o sócio da gente. Aí você está migrando para onde eu queria chegar agora, porque Aham. tem como levar esse pensamento para dentro do ambiente empresarial, para o mundo dos negócios? Com Essa toda essa busca certeza. desse amor, porque parece impossível. Mas hoje em dia, para a empresa, é muito interessante. Eu tenho falado nas empresas muito do ensinamento do Cristo, né? Assim, precisa amar o próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, vê, a padaria de antigamente, o empresário, o que que ele faz? Ele diz: eu vou pagar o mínimo possível, gastar o mínimo possível, vou cobrar o máximo possível.
Hoje não. Hoje não continua sendo assim? Não, porque você vê, se tiver uma padaria que vai pagar o mínimo possível, ela não fica com os melhores colaboradores. Ela não tem os melhores pães. Então, cada vez mais, esse empresário ele vai para a periferia. Então, quando você. Hoje a gente em São Paulo, né, pessoal? Gente, quando vier a São Paulo, tem que ir em padaria em São Paulo. Uhum. Meu Deus, como é maravilhoso Uhum. padaria em São Paulo, né? Mas você vê, os bairros que têm dinheiro, você tem os melhores profissionais, os melhores produtos, você tem opção e você fica feliz de ir lá. Então, é que nem artista, né? Os grandes artistas estão nas grandes casas de shows. O artista não se renova, não se Mas aí tem uma reinventa. outra coisa, porque me parece pode ser uma armadilha, porque quando nós estamos falando dessa nova relação dentro das empresas, ela não é uma relação que vai passar só pelo dinheiro, por quanto eu pago ou quanto eu recebo. Não, não. Ela tem outros E você, aspectos aí para mover as você está pessoas. trazendo um tema importante. Para mim, eu fiz essa pesquisa, né? O que as pessoas querem numa empresa? Elas querem um lugar onde elas tenham projetos sofisticados. Então, Uhum. se você olhar na empresa que você estiver trabalhando, os bons profissionais eles querem mais responsabilidades. Segundo, eles querem trabalhar para um chefe que eles admiram. As pessoas não se despedem da empresa, se despedem do chefe. Pedem demissão do chefe, demitem o chefe. Uhum. E o terceiro, as pessoas querem trabalhar num lugar que elas aprendam. Em sétimo lugar, vem ganhar bem. Uhum. Porque um bom profissional, ele sabe que ele vai ganhar bem sempre. Então, ele quer ter projeto mais sofisticado, ele quer trabalhar para uma pessoa que ela admire, ele quer trabalhar num lugar que ele aprende. Mais uma vez caímos na questão da liderança, hein? É, Que você disse, você quer trabalhar num lugar em que você tem um chefe que te ensina, que você admira, que quer te dizer, dê mais responsabilidades também, também. também. O chefe o líder é É, importante, né? Eu vejo as pessoas têm um preconceito, e com razão da palavra chefe, né? Então a gente usa o líder, o, é. o gestor, Quem mas está no comando, é porque que, às vezes a tá, gente se atém tanto a uma palavra que que, não é o mais que importante. a A gente questão é o esquece da seu comport... essência. o fundamental é assim a sua, quer dizer, o seu comportamento, né? E é importante, Milton. Agora eu vou só entrar na sua área, né? Então vamos embora, Você é o vamos grande embora. expert de Não, vamos liderança embora. e Não, comunicação, longe né? disso. Liderança e comunicação. O Milton é o grande palestrante do Brasil do tema comunicação na liderança. Vê, cada vez mais o líder precisa saber se comunicar. Por quê? Porque o líder ele precisa conquistar, ele precisa influenciar. E aí você precisa usar a palavra adequada. Então, às vezes, eu tenho algumas empresas, você vê um garoto novo, 22, 23 anos, ele tem estratégia e tal. Só que quando ele fala com a turma, ele fala assim: faz isso aqui para mim, faz Uhum, isso aqui para mim, faz isso aqui para mim. Nunca ninguém vai fazer algo para você. uhum. Alguém vai fazer algo para missão de vida. Alguém vai fazer algo para o sonho dele. Faça esse algo, mas não para mim. Você está tocando num ponto, para mim, é extremamente importante, porque assim, a percepção que se tem, e muitas vezes você vê muita gente desestimulada no trabalho, porque a ideia é de que o trabalho não é para ela, o trabalho é para o outro sempre. Então você não se sente proprietário daquilo. Eu não estou trabalhando para mim, para o meu engrandecimento. E aí volta a questão. Você quer trabalhar num lugar em que você vai adquirir conhecimento. Aham. Isso é fundamental. E se sentir dono, né? Se sentir É, dono. é engraçado isso. A gente teve uma cozinheira lá em casa há uns 5 anos atrás, que era uma velhinha, tinha 75 anos. E lá em casa, a Cláudia trabalha como terapeuta, a moçada, cada um tem uma vida, eu tenho uma vida, né? E ela reclama, ela todo dia reclamava, porque ela falava assim: Doutor Roberto, aqui não tem horário, eu faço a comida, esfria, vocês comem a comida. E eu falava: Fulana, é que a gente é assim mesmo, a gente é assim mesmo, a gente é assim mesmo, né? E eu não tinha dimensão, né? Para ela ser a cozinheira é como ser um neurocirurgião. Uhum, Ela não quer a comida de qualquer jeito. claro.
E é engraçado porque Ela hoje... não quer você comendo uma comida requentada, ela Não, quer a comida porque, quente que porque ela é a está te comida dela, oferecendo. né? Exatamente. E essa noção de orgulho do trabalho, né? Hoje em dia, a minha filha Marina faz vestibular para medicina, está fazendo cursinho, então ela toma o café da manhã dela às 6h05, para ela sair e entrar às 7h. E às vezes ela chega às 6h10. Só que o sanduíche, o queijo que eu fiz tá frio já, né? Aí eu reclamei umas 2, 3 vezes, né? E eu falei, puxa, olha aquela senhorinha que ela pediu demissão porque vocês não comem a comida na hora que eu faço, né? E a gente, poxa, ela não entende, né? Mas o líder, ele tem que criar um ambiente que as pessoas se sintam donas do projeto delas. E não um sujeito, um líder que fica toda hora, isso aqui, você fez isso, fez aquilo. Não, elas querem se sentir donas. Então, esse é o nosso desafio como líderes. O Cláudio Alberto escreve para nós aqui, pelo e-mail também, e a questão que ele põe é o seguinte: você falou lá no início, Roberto, que tudo é robotização, todo mundo está virando robô, ou tudo está indo para o lado do robô. Isso não é uma contradição com a Na- ideia de ser líder? Os líderes serão robôs? Veja, você não está prestando atenção no programa que eu estou falando. Eu estou falando tudo que for robotizado, o robô vai pegar. Tudo que for humanizado, o robô não vai conseguir. O humano é que vai se É apropriar. humano, é humano. E por isso que nós precisamos desenvolver na empresa, se você é um profissional que é líder, a gente precisa desenvolver criatividade. A gente vê, que é aquela história, né? Não consegue marcar o Neymar, porque ele não é Uhum, previsível. Mas uhum, tudo que for previsível, uma máquina vai apertar. Agora, tudo que for criatividade... Então, por uhum. exemplo, se eu tivesse filhos adolescentes, eu colocaria filhos em artes. Bom, eu coloquei eu acho importante esportes, eu acho importante lugares onde eles tenham a iniciativa. Eu fiz serviço militar, é interessante, eu fiz infantaria, né? E muita gente fala para mim, que pena, você perdeu. Não, para mim foi muito legal, porque eu seria uma orquídea de estufa. Quando eu entrei no serviço militar, eu entendi que era a vida, que era mundo, que tinha gente como eu que estava já entrando na faculdade, tinha gente que não tinha nem feito o primário. Quer dizer, você tem uma noção de mundo. É legal fazer algumas coisas de um esporte, um triatlon, que a pessoa sinta o corpo, aprenda a superar. Quando a gente for humano de verdade, com essa criatividade, com a imaginação, o robô não pega. Então, o Uhum. líder, ele tem que ser criativo, ele tem que estimular essa criatividade. Pegando, assim, até para ir concluindo essa nossa conversa, nós começamos falando sobre o nome do livro, né? Pare de dar murro em ponta de faca. Aham. Quer dizer, quando esse líder comete os seus erros, ou quando esse líder está dando murro em ponta de faca, ele está sendo robô. Ele Que está para certo. ser robô não precisa dele. É isso. Exatamente, exatamente. Esse é o Você fez, caminho. você fez a síntese do livro de uma maneira que eu não tinha Uhum, conseguido uhum, fazer. Mas quando você está repetindo, e principalmente repetindo fórmulas antigas, você está robotizado, né? Então, por exemplo, hoje eu estava escutando, lendo que estão querendo automatizar os serviços de posto de gasolina. Nos Estados Unidos, isso é comum. Na Europa, a pessoa coloca a gasolina no próprio Isso carro há muito há tempo, muito é tempo. incrível isso. Mas vê, por que a gente continua tendo esse subemprego? Porque teve uma pressão, se não me engano, por exemplo, São Paulo tem que ter que os postos não pode ser automatizado. Então a gente fica formando profissionais que vão trabalhar que nem robô. Então o Uhum. salário nunca vai ser um bom salário, as condições de trabalho nunca vão ser. Por quê? Porque ele está com subemprego. Para fechar nossa conversa, pergunta fácil aqui da Ana Maria. O que que é o futuro do emprego? O futuro de emprego é sobre isso que nós estamos falando. O futuro de emprego é uma pessoa que tem a capacidade de ler o interlocutor, que o robô não vai ter essa velocidade. Ou seja, você está conversando numa negociação, você está conversando com o teu chefe, você está conversando com o cliente, você entendeu o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa, você está conversando com a sua equipe, você
entender o ser humano, você ser muito criativo e você ter a capacidade de perceber qual vai ser a próxima necessidade do seu cliente. Você deu muito murro em ponta de faca? Várias vezes. No livro tem várias histórias Uhum. de tempos que eu dei murro em ponta de faca. Mas aprendeu. Tô aprendendo, porque, vê, nesse mundo de hoje a gente fica ultrapassado muito rapidamente. Então você tem que perceber, opa. Então a gente fala, o primeiro passo é você perceber que está dando um murro em ponta de faca e procurar sair. Roberto Chiniachik, muito obrigado pela sua Sempre um gentileza prazer. de conversar com a gente aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Obrigado, um prazer. E muito obrigado a todos vocês que participaram aqui também dessa nossa conversa. Roberto Chiniachik, médico, psiquiatra, escritor, palestrante, enfim, um cara que está muito à frente de todos esses processos que nós estamos acompanhando e que, dentre os muitos livros, tem esse aqui que eu tenho em mãos, Pare de Dar Murro em Ponta de Faca e Seja Você Maior, da Gente Editora, da editora Gente. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando o seguinte, você é nosso convidado para pegar o seu conhecimento e compartilhar com outras pessoas também. Então vá no nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, se inscreva, é de graça e você lá publica o seu conhecimento e adquire outros conhecimentos também, porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.